Neste slide, vamos nos aprofundar na conjugação dos verbos derivados de ter no modo subjuntivo, como obter, manter e reter. O nosso principal objetivo é entender a conjugação correta desses verbos e como o subjuntivo é utilizado para expressar ideias de possibilidade e conjectura. É essencial dominar essas formas verbais para evitar erros comuns e comunicar-se com precisão em contextos formais e escritos. Ao aprender a conjugação correta dos verbos derivados de ter no subjuntivo, é importante estar atento aos erros comuns que ocorrem frequentemente. Muitas vezes, usuários do idioma podem formar frases incorretas, como se ele obter, se ele manter ou se ele reter. Entretanto, as formas corretas são se ele obtiver, se ele mantiver e se ele retiver. Uma dica valiosa para evitar tais erros é sempre começar conjugando o verbo ter adequadamente, pois ele serve como base para a conjugação correta dos verbos derivados. Isso ajuda a internalizar as regras e aplicar corretamente nas diversas situações em que o subjuntivo é necessário. Nesta sessão, vamos focar no futuro do subjuntivo com verbos derivados de ter. Usaremos como exemplo o verbo obter. Observe a conjugação correta. Se eu obtiver, se tu obtiveres, se ele obtiver, se nós obtivermos, se vós obtiverdes e se eles obtiverem. Tenha em mente que essa mesma lógica se aplica aos verbos manter e reter. Isso significa que ao trabalhar com qualquer derivado de ter, siga o padrão de conjugação do verbo ter. Em primeiro lugar, para evitar erros. Assim, garantimos o uso correto da língua em situações futuras que dependem de condições subjuntivas. Nesta apresentação, vamos examinar um princípio geral sobre a conjugação de verbos derivados de ter no futuro do subjuntivo. A dica essencial é, antes de conjugar qualquer verbo derivado de ter, conjugue primeiro ter no subjuntivo. Por exemplo, ao trabalhar com o verbo obter, você começa com ter, chegando a se ele tiver, e assim obtém se ele obtiver. Essa regra se aplica de maneira geral a todos os verbos derivados de ter. Então, sempre que estiver em dúvida, lembre-se de conjugar ter primeiro para garantir que sua conjugação dos derivados esteja correta. Vamos agora praticar a conjugação no subjuntivo. Nesta sessão, você terá a oportunidade de aplicar o que aprendeu sobre os derivados do verbo ter. Para começar, conjugue o verbo manter no futuro do subjuntivo. Reflita sobre como a forma original do verbo influencia essa conjugação. Em seguida, complete a frase. Se ele reter os documentos, estará preparado. Pense em como a conjugação correta afeta o significado e a precisão da frase. Por fim, exercite a conjugação do verbo obter na primeira pessoa do plural. Este é um ótimo momento para reforçar seu entendimento e se familiarizar com as nuances dos derivados de ter. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Resumo dos principais pontos abordados. Voltamos aos verbos derivados de ter no subjuntivo, que são fundamentais entender. É importante revisar frequentemente a conjugação desses verbos para solidificar o aprendizado. Sugiro ainda consultar as formas verbais antes da prova, garantindo assim precisão no uso. Lembre-se, a prática e um bom domínio das conjugações são chave para assegurar seu sucesso. Pergunta 1 para revisão. Qual é a forma correta de reter para a terceira pessoa do singular no futuro do subjuntivo? Relembrar a conjugação correta dos verbos é crucial para dominar o uso do subjuntivo em contextos apropriados. Refletir sobre essa estrutura ajuda a solidificar o conhecimento necessário para situações de comunicação escrita e oral, principalmente em provas e avaliações. Resposta 1. A forma correta de conjugar o verbo reter na terceira pessoa do singular no futuro do subjuntivo é se ele retiver. É importante lembrar que, para conjugar verbos de forma adequada nesse tempo verbal, devemos observar as irregularidades que podem ocorrer. Nesse caso, reter segue a mesma conjugação de ter, apresentando a forma retiver. Este conhecimento é essencial para garantir a utilização precisa da língua portuguesa em situações formais e acadêmicas. Nesta pergunta, devemos conjugar o verbo manter na primeira pessoa do singular no futuro do subjuntivo. É importante lembrar que o futuro do subjuntivo é utilizado para indicar ações que são hipotéticas ou incertas no futuro. Então, pense em situações que expressam possibilidade ou condição futura e procure a forma correta deste verbo para eu. A resposta para a conjugação do verbo manter na primeira pessoa do singular no futuro do subjuntivo é se eu mantiver. Essa é a forma correta de expressar uma ação que pode ocorrer sob determinadas condições no futuro.
Essa conjugação é importante para a formação de frases condicionais em português. Vamos agora ao próximo exercício de completar a frase corretamente. A pergunta 3 é: se nós obter as informações, poderemos prosseguir. Pense na conjugação adequada do verbo obter no contexto condicional presente. É importante lembrar que o uso correto do verbo é essencial para a clareza e precisão na comunicação. Este exercício ajuda a reforçar o entendimento sobre as regras de conjugação em frases condicionais. Vamos refletir sobre a forma correta desse verbo para seguir em nosso aprendizado. A resposta correta para a pergunta apresentada é: se nós obtivermos as informações, poderemos prosseguir. Esta frase utiliza o verbo obter no futuro do subjuntivo, que é a forma verbal apropriada para expressar uma ação que depende de uma condição futura. É importante dominarmos esse tipo de conjugação para construirmos frases corretamente em português, principalmente em contextos que envolvem hipóteses e condições futuras. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo apresentado até agora. Se você achou as informações úteis e interessantes, não esqueça de deixar seu like para mostrar seu apoio. É sempre bom receber feedback, então não hesite em comentar abaixo com suas opiniões ou dúvidas. Se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo futuro. Compartilhe também este material com seus amigos e colegas que possam se beneficiar das informações discutidas. Agradeço sua participação e engajamento.